Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIT Brasil e da Match Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, time-sharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A Match traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade, network e geração de negócios. Temos como objetivo ser uma nova plataforma para o mercado imobiliário brasileiro, onde os players do setor poderão ter acesso a informações, se conectar e captar recursos para empreendimentos. Temos uma ampla gama de soluções para o funding imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Com o movimento Somos Cidade, a Match está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Através dos podcasts Além da Curva e Somos Cidade, produzimos conteúdo de altíssima qualidade sobre o mercado imobiliário brasileiro. Com os grupos Masterminds, incentivamos o network e a troca de experiências práticas entre empresários e executivos, dentro de um ambiente de transparência e colaboração entre os participantes. Acesse o site www.matx.com.br e conheça um pouco mais sobre nós. Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou muito feliz aqui de receber o meu amigo Cristiano Rabelo. Cristiano, cara, muito bacana a gente estar se encontrando aqui. Para quem não sabe, aí, o Cristiano, ele é proprietário do grupo Prospecta. Ele vai explicar um pouquinho melhor do que é que se trata. Grande amigo aí de muito tempo, aí, mais de 20 anos. Muito bem-vindo, cara. Ô, Felipão, muito obrigado pelo convite. É uma imensa honra estar aqui. Bom, eu estou à frente da Prospecta. Prospecta já faz um tempinho que está no mercado. Nós temos nos posicionado como uma empresa de inteligência pelo DNA que nós temos. Nós temos um DNA muito forte no que tange a métodos de inteligência de mercado que são trabalhados desde a originação até um pós-venda, né? Então, dentro dessas metodologias, a Prospecta utiliza ferramentas como pesquisas quantitativas, pesquisas qualitativas, criação de indicadores, análises e mapeamento de informações georreferenciadas. Hoje a Prospecta é uma das poucas empresas de inteligência do país que tem o próprio sistema de geomarketing. Então, nós temos informações de todo o país em nível de setor censitário, obviamente, onde tem um mapeamento geográfico do setor censitário. Como é que se diz? A informação espacializada como o setor censitário, né? Tem muitos municípios que são muito pequenos, e por serem muito pequenos, nem bairro eles têm. Eles são conhecidos como área de ponderação, que a própria área de ponderação é o tamanho do município inteiro. Mas, enfim, a Prospecta foi criando uma musculatura muito forte, justamente buscando compreender o mecanismo de funcionamento do mercado. Engraçado, Felipe, que dentro dessa jornada, que é chamada inteligência de negócios, tem muita gente hoje, todo mundo hoje tem uma empresa de inteligência de mercado. A inteligência de mercado virou a bola da vez.
E a gente tem buscado compreender o mercado justamente para entender onde ele começa e aonde ele termina, né? Pela visão do empreendedor, pela visão do consumidor, pela visão das dinâmicas que envolvem todo o mecanismo de funcionamento do mercado imobiliário. Uma das coisas que me deixava sempre meio frustrado era que a maior parte dos estudos, quando a gente fazia, estavam chegando ao processo de saturação, aos pontos de saturação de mercado. O que é isso, Cristiano? Ponto de saturação? O mercado já super ofertando, efeito manada em velocidade estratosférica, enfim. Eu costumo dizer que quando o mercado imobiliário está bom, ele está perigoso, porque como ele não tem uma barreira de entrada, é baixíssima a barreira de entrada do mercado imobiliário, ou seja, quem tem dinheiro vai lá e empreende. Isso faz com que o profissional e o amador se encontrem constantemente dentro do processo de desenvolvimento de negócio e torna o mercado infinitamente mais arriscado. Então, quando o mercado está bom, ele está bom para você, ele está bom para todo mundo. O que faz com que o risco de desenvolver negócio fique perigoso, fique aumentado. Então, ele fica bem exponencializado. E dentro dessa compreensão, a gente começou a observar que, caramba, o problema é exatamente esse. Quando o mercado ele começa a sinalizar que ele está bombando em uma determinada região, ou seja, ele está absorvendo tudo, esse é o momento mais perigoso, porque essa informação chegou para mim e chegou para um monte de gente. Então, talvez o processo de inteligência do negócio estivesse em antecipar esse movimento. Calma aí, como ele começa? O que faz com que todo esse mecanismo de negócios funcione? Qual é o combustível primário dessa máquina? E aí a gente foi criando uma musculatura muito bacana na Prospecta, justamente para compreender como garimpar oportunidades que estão na iminência de ficarem boas, na iminência de acender a luz da atratividade, mas que ainda não tivessem acendido. E isso foi nos dando uma musculatura fantástica na compreensão do mecanismo de funcionamento, na compreensão dos mercados, como eles estão. Nós temos aqui uma diversidade fantástica de mercados dentro do nosso país. Eu costumo dizer que o setor imobiliário ele deve ser compreendido através de microclimas, onde em algumas regiões você começa a ter a necessidade de compreender por bairro, não é nem por cidade, né? E isso torna a dinâmica de entendimento fantástica, extremamente desafiadora. Agora, Cristiano, eu estou ouvindo você falar aí, cara, e está me passando um filme aqui na cabeça. Você está falando bonito aí, mas eu vou contar um segredo para a turma que está nos ouvindo. Eu e o Cristiano, a gente se conheceu há mais de 20 anos atrás, não sei se 25, 23, por aí, e nós dois fazíamos obras no interior de Alagoas juntos, né? Verdade. Então, aí isso parece até outra vida, né, Cristiano? Mas, verdade. Mas eu queria saber de você o seguinte, cara, em que momento, né, aquele Cristiano lá que fazia obra pública se transformou no Cristiano Rabelo aí da Prospecta, uma das principais empresas de inteligência imobiliária do Brasil, né? Como foi essa virada de chave, cara? Em que momento você já tinha esse interesse naquela época, não? Naquela época eu costumava fazer alguns jobs de consultoria de viabilidade econômica e financeira. Tá. Então, somente isso. Então, eu fazia para qualquer tipo de negócio. Então, tanto é que... Mas vamos primeiro para o ponto de inflexão, né? Ponto de virada de chave. Eu saí da obra pública e comecei a construir casas de alto luxo em condomínios fechados. Eu tinha acabado de chegar em Maceió, acho que fazia uns 5 anos, e tinha realmente me encantado pelo setor imobiliário. Na época a gente começou a construir casas de luxo e tal, só que aí eu peguei um momento de baixa de venda, onde eu não tinha capital de giro suficiente para segurar a onda e competir com
alguns empreendedores que aceitavam de tudo, né? Na época que eu empreendi, o cara aceitava papagaio, cavalo, competir com os caras era bem complexo. Só que nessa época eu já fazia viabilidades econômicas financeiras e todas elas eram para lá de furadas. Eu falava, puta, como assim, cara? Você tem uma metodologia bacana, algo que tem um início, meio e fim, que tem um caminho, que tem todo um método para você trabalhar, mas isso não funciona, isso aqui é simplesmente uma grande furada. Eu sei que nesse momento eu comecei a compreender que a viabilidade econômica e financeira, ela era 10% dentro do processo de entendimento da viabilidade de algum negócio. Por quê? Porque ela era totalmente dependente daquilo que estava acontecendo no mercado. E quando você abre um modelo matemático, um sistema de viabilidade, seja ele qual for, aquilo que você está colocando como input, ele vira a tua verdade, né? Ele vai virar papel, literalmente. Então, se aquelas premissas que estiverem sendo imputadas não forem fortes, não forem sólidas, eu não conseguir defender, simplesmente a minha viabilidade vira um conto de fada. Então, quando a gente tem, trabalhando duas grandes vertentes, ou seja, as minhas projeções de custos e as minhas projeções de venda, projeção de custo é show de bola. O empreendedor domina isso perfeitamente, curva de obra, como ele vai gastar, o cronograma de desembolso, está tudo lindo. A questão é a outra vertente, que o empreendedor não domina, porque não depende dele. Depende da compreensão do mercado. Ou seja, tem gente para comprar o teu produto? Tem gente que aguenta comprar o teu produto, ou seja, a capacidade de pagamento dele está alinhada com a tabela de venda que você está propondo? A intenção de compra dessas pessoas está no curto, no médio, no longo prazo? Engraçado, Felipe, que nesse momento eu cheguei e falei, caramba, calma lá, por isso, a viabilidade, ela está muito antes da viabilidade econômica financeira. Para chegar numa viabilidade econômica financeira, eu tenho duas grandes viabilidades, a viabilidade técnica, que é aquilo que o município permite que eu faça, ou seja, as restrições urbanísticas, o potencial construtivo, e aí a gente vai entrando numa seara extremamente complexa, e a viabilidade de mercado. Então, antes de chegar lá na minha bendita planilha, o modelo de fluxo de caixa, eu tenho que compreender aquilo que o mercado deseja e aquilo que eu posso fazer. Ou seja, é um universo multidisciplinar e cheio de variáveis que são distintas entre as cidades. Você tem restrições urbanísticas diferentes em cada região, em cada bairro, em cada cidade, cada município tem a sua regra, sem falar que você tem as peculiaridades do comportamento de consumo também diferenciadas e distintas em cada cidade, em cada bairro, em cada município, enfim. E dentro desse contexto eu cheguei e falei, cara, primeiro que nesse momento eu falei, eu ainda não estou pronto para empreender, porque eu não tinha muito capital de giro, e empreender sem capital de giro, você tem que ter um bom network ou conhecer bem, ter um projeto muito bem estruturado. Ou muita sorte. Ou muita sorte. Bom, eu não queria contar com sorte. Eu não tinha um bom network e eu não tinha um projeto estruturado que me deixasse tranquilo e botasse a cabeça no travesseiro para dormir feliz. Aí, o que eu fiz? Eu investi todo o meu tempo para compreender o mecanismo de funcionamento do mercado para, de fato, entender o que era uma viabilidade. Aí, nesse momento, nasceu a Prospecta. A Prospecta nasceu justamente para compreender aquilo que antecede a viabilidade econômica financeira, ou seja, a viabilidade de mercado no contexto aprofundado. E aí, como uma coisa foi levando a outra, ou seja, essa necessidade constante de compreensão, de aprofundamento de todo esse mecanismo de funcionamento, a gente foi criando uma musculatura muito bacana. Quando foi isso, Cristiano? Quando é que você começou a Prospecta? A Prospecta, efetivamente, ela começou em 2012. Ela é nova. Mas o processo de viabilidades, na época, eu já comecei a fazer em 2005, 2006. Só que naquela época eu não estava ligado somente ao mercado imobiliário. Eu fazia viabilidades ao mercado imobiliário, mas eu também fazia viabilidades para a indústria sucroalcooleira e para a indústria de biocombustível. E aí
Na época, eu fazia muitos estudos de viabilidade para um grupo, a segunda maior trade do mundo, a Alcotra, que ela comprava combustível no Brasil e fazia distribuição em todo o mundo. Então, os caras queriam comprar algumas indústrias para garantir estoque de produto, e a gente entrava, eu era uma das pessoas, acho que eram 2 ou 3 pessoas. Bom, eu estava dentro desse grupo para fazer análise de pré-viabilidade, para fazer o valuation de algumas indústrias que eventualmente se colocavam como se ofertavam no mercado para venda, e aí a gente fazia todo o processo de valuation deles. Enfim, aí eu lembro agora, Cristiano, você está falando disso, estou me lembrando lá para o 2012 mesmo, quando você começou a realmente ocupar um espaço maior no mercado, o ciúme, cara, teve até ações agressivas, né, de alguns pretensos concorrentes aí, né, foi a turma... Teve gente que quis matar a gente logo no início, tentaram derrubar a gente sem a gente nem ter saído da sala. Assim. Foi impressionante, eu nunca vou me esquecer disso. Uma forma brusca. Agora, sabe o que eu acho mais bacana? Por exemplo, essa empresa que a gente está falando aí, que a gente não vai aqui nominar, era talvez a principal naquela época, uma das principais do Brasil, hoje está obviamente, até pela postura, perdeu todo o espaço, né? Obviamente que não estou falando aqui nem dos nossos amigos da Brain, nem da Urban System, não, né? São parceiros, são gente muito de bem, mas engraçado, cara, sabe o que me marca? É que na época eu falava, esses caras tão loucos para ter ciúme da Prospecta, né? Os caras estão lá, na Prospecta aqui começando, aí agora eu estou percebendo que eles estavam certos mesmo, era para ter medo mesmo. Mas... Eu também pensava da mesma forma, falei, que isso? A gente é pequenininho, e os caras com um nível de agressividade dessa, enfim. Mas assim, eu estou me lembrando também de quando a DIT, né, teve uma fase da DIT, que a gente estava muito focado em captar investidor internacional, né, para o Brasil, e veio aquela crise, 2008, depois, né, foi ainda até 2010, a gente chegou à conclusão que não era mais o caso de a gente procurar investidor, porque a gente trouxe mais de 200 investidores internacionais para o Brasil, mas quando chegava aqui, a nossa turma não era preparada para lidar com eles, né? Então, o primeiro ponto é o seguinte, a gente percebeu que o dinheiro já estava no Brasil, tá? Tinha muito investidor aqui, na fase boa do Brasil naquela época, e que a gente precisava, na verdade, era preparar a nossa turma para lidar com o mercado financeiro. Então, a gente começou um primeiro trabalho com o nosso amigo Marcelo Castro, lá do Ceará, fazendo muitas aulas no Brasil todo, gente boa demais. E depois você pegou esse bastão e continuou, né? Então, lá pela DIT, a gente fez muita parceria, você rodou o Brasil, dando aula aí para todo mundo. Eu acho que e hoje eu fico muito orgulhoso, hoje eu tive uns 2 ou 3 calls com fundos de investimento, e a gente conversando sobre isso, né? Bacana, como as empresas hoje já estão com outro nível de sofisticação e de governança, né? E acho que a DIT tem um papel importante nisso, né? E você lá no Nascedouro também. E depois disso você foi embora, né? Ampliou muito mais o seu portfólio. Então, o que eu queria saber é o seguinte, naquela época, eu estou falando isso da minha impressão, mas você concorda com essa impressão, assim, o nível das empresas naquela época, o que é que mudou de lá para cá, se falta ainda muito ou não, se as empresas já estão realmente falando a língua do mercado financeiro já? Vamos lá. Existe um interesse muito do posicionamento do mercado do produto de uma forma mais estratégica. E isso tem crescido bastante. Agora, existe uma diferença muito grande. O interesse para a maturidade, ela ainda tem um gap muito grande, sabe, Felipe? A gente vê muitas empresas que hoje estão, sim, com a musculatura totalmente diferente, ou seja, estão com um nível de governança exponencializado, estão com um nível de maturidade estratégica também muito bem estruturado, mas tem muita coisa ainda, tem muita empresa ainda que ainda está na intenção, tá? Ainda está no processo de adaptação, porque o estudo de mercado, eu não vou nem falar do estudo, né? O processo de inteligência de negócio, que ele é um pouco mais abrangente, mas que ele começa lá, para um empreendedor, como um estudo, um simples estudo de temperatura, de raio-x de mercado,
ele ainda é visto como supérfluo, ele é visto ainda como um produto que não está dentro da cesta básica da originação de um negócio. Então, muitos originadores, os caras vão fazendo aquilo que são obrigados a fazer. Então, ainda existe muito aquela retórica do empreendimento que vende, ou empreendimento bem localizado e empreendimento muito bem estruturado. Só que muito bem estruturado, ele é subjetivo. Muito bem estruturado na cabeça da maior parte de alguns empreendedores, é um empreendimento bonito e carregado de atributos. Agora, Cristiano, pode terminar. Eu vou fazer uma pergunta dentro disso, mas pode continuar o raciocínio. Desculpe. Tá. Essa questão, lógico, a gente tem visto muito, e principalmente a oportunidade, os lugares onde nós andamos, e o nível de interesse cada vez mais crescente das pessoas que estão saindo aí da faculdade de engenharia, de arquitetura. Como eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas também, eu pego muito essa galera, e agora do IBMEC de São Paulo. Então, o nível de interesse para ter um posicionamento estratégico mais robusto, isso é fato. Isso, a gente está em outro patamar. Mas o ponto central é o gap entre esse interesse e a implantação de fato. Ainda existe muito amadorismo, sabe, Felipe? A gente vê isso na apresentação de projetos, que os caras vão tentar angariar fundos, vão tentar captar fund, ou simplesmente defender o projeto junto ao dono de área ou a um parceiro, uma captação de equity. Então, ainda existe muito amadorismo. Eu tive isso hoje, por exemplo. Um empreendedor mandando para mim uma viabilidade prévia para defesa do projeto junto a investidores que iam entrar com ele no projeto, mas para lá de raso, para lá de superficial, entendeu? Então, infelizmente, o estudo de mercado, a inteligência de mercado, que é algo ainda mais avançado, mais robusto, eu não vou nem falar da inteligência de mercado, vou falar da pesquisa de mercado, ainda é vista como supérfluo. Agora, Cristiano, isso eu queria perguntar, porque a minha percepção, mais uma vez, assim, é uma percepção, obviamente, muito de longe disso, né? Você está no dia a dia, isso eu queria saber de sua opinião. O que eu vejo muito é assim, eu vejo muito quem é que contrata e quem valoriza um estudo de mercado, por exemplo. O que é que eu percebo? Que os players locais, regionais, que vão fazer mais do mesmo, eu sou um incorporador que atua naquela região de Recife, por exemplo. Esses caras geralmente sentem uma necessidade muito menor de pesquisa de mercado. Eles conhecem, tem a temperatura ali, eles estão falando com o corretor, com o mercado, etc. e tal. Do outro lado, no 880, eu vejo executivos de grandes empresas, listadas, né, corporations, ou empresas maiores, que precisam muitas vezes de um estudo para também referendar e também até resguardar eles, as decisões dele, né? Se não der se der errado é porque também tinha um estudo aqui que comprovava a viabilidade, né? E também quando você é um empresário, vamos dizer, aquele mesmo empresário que está acostumado a trabalhar naquele local, e que ele vai fazer um tipo diferente de produto ou vai para uma praça diferente, né? E aí ele acaba tentando se cercar também de mais segurança. Essa leitura está correta ou não? Total. Se o empreendedor ele é muito regionalizado, ou seja, não é um cara que tem uma área de influência de atuação grande, esse cara é o cara que menos contrata estudos. E o cara que tem realmente uma força de expansão grande territorial, esse cara ele é um cara muito mais aderente, é um cara que efetivamente contrata mais. Tá? A gente, por incrível que pareça, dentro do portfólio de clientes que nós temos, se a gente for analisar o porte das pessoas, o 80-20, a maior parte de quem contrata estudos hoje, pelo menos com a Prospecta, são médios e pequenos. São médios e pequenos. Por quê? Porque não dá para errar, Felipe. Então, a percepção dos caras cara, eu tenho uma bala no revólver e essa bala tem que diminuir o máximo possível a chance de erro dela. A minha percepção era inversa. Você tem ideia, tem crescido muito a procura por estudos de dono de gleba. O cara quer entender a melhor forma de posicionar o ativo dele junto ao mercado. Inclusive para que ele consiga
ter uma defesa de negócio junto ao empreendedor, que não seja aquela coisa, aquela briga de achismos. Então, o cara já vai... Eu fiz, mês passado, 3 defesas de projetos para dono de área, para dono de gleba, que nos contratou para poder entender o melhor modelo de entrada. Então, a gente tem tido muito isso, muito empreendedor preocupado em não errar. Os empreendedores que são mais robustos, ou eles têm uma própria equipe de inteligência dentro da empresa, ou eles já têm meio que um processo que roda de análises segmentadas, que muitas vezes eles não fazem toda a lógica de negócio de forma completa, mas aí também entram outros fatores, como posicionamento de marca, uma série de outras variáveis que ajudam a oxigenação desses produtos. O que a gente tenta mostrar constantemente é o seguinte: o mercado imobiliário ele não tem fronteira. O cara do norte ele empreende no sul, o cara do sul vem empreender no nordeste e por aí vai. O grande problema daquele cara que é muito regionalizado e que ele tem uma visão muito bacana do mercado, daquilo que está acontecendo, ele não consegue ter uma visão daquilo que pode acontecer. Exemplo, tem uma das coisas que acaba que sempre pega o cara de calça curta, que são as ofertas que estão no pipeline de aprovação de uma prefeitura. É uma informação muito chata de se pegar, uma informação difícil, apesar de não estar na LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, ela deveria ser pública, porque ela tramita dentro de um órgão público. E isso é uma informação bem difícil de pegar. Constantemente, o empreendedor analisa tudo aquilo que está acontecendo, ele faz um monitoramento do mercado pelo viés de venda, ou seja, pelo viés daquilo que está sendo oxigenado, e ele não consegue visualizar esse cara. Esse cara, de repente, chega no mercado e, bum, faz um lançamento gigante, ou entra em ciclo de saturação rapidamente, se aquela cidade não tem um ciclo de reposição de demanda muito forte, ela entra em saturação, ou simplesmente o cara fica a ver navios diante de um cara que viu um nicho de mercado e o cara estava ali bitolado naqueles negócios que estavam comumente sendo trabalhados pelo set competitivo. Como é que você resolve isso, cara? Compreendendo, eu acho que tem que ter uma mudança de mindset, Felipe. Eu sempre digo o seguinte, cara, vamos olhar quem está vendendo, mas vamos olhar quem está comprando. O mercado ele não é infinito. A gente tem o quê? Um número finito de famílias. Cada vez menos as pessoas estão tendo filhos, cada vez mais as pessoas estão vivendo. A gente precisa compreender que o mercado, a oferta, ela é o final da flecha. Ela é o final do caminho, é o final da jornada de desenvolvimento de negócio. Ela é o resultado de tudo que aconteceu, está ali na oferta. Só que antes dela, Felipe, a gente tem o quê? A demanda, a formação dos arranjos, a formação dos bolsões de demanda reprimida, que, por sua vez, acontecem e crescem a partir de uma dinâmica econômica. Quanto mais atrativa for aquela cidade em relação à dinâmica econômica local, mais atração ela terá de trazer pessoas economicamente ativas para morar na cidade. Ou seja, você está trazendo gente para vir estudar, você vem aquele cara que é economicamente ativo, acima de 20 anos, chega, mora, vem trabalhar, vem empreender, começa a namorar, casa, ou seja, você tem as novas formações nos arranjos familiares, enfim, você tem a reposição do ciclo de demanda. Você pode ver, as cidades que têm a maior taxa geométrica de crescimento anual são cidades que têm uma dinâmica econômica pujante ou cidades que estão transbordando. Eu tenho uma brincadeira, Felipe, que eu chamo a cidade do lado. Olha a cidade que está bombando. Olhou? Pronto, agora procura uma cidade do lado. Porque a cidade do lado, se tiver mobilidade urbana, é a cidade bola da vez depois que essa cidade entrar em nível de saturação. Por quê? É a cidade que o processo de desenvolvimento imobiliário vai ficando caro e vai empurrando as famílias para as zonas periféricas, justamente atrás de um investimento menor com um benefício maior. E essas cidades que começam a ter ser circunvizinhas, as cidades vão crescendo, vão acabando se conurbando, elas são
fantásticas para que você gere a pendularidade, ou seja, você vai colocar um produto para o cara lá, ele consegue morar melhor, por um custo menor, e você consegue trabalhar esse processo de transbordo de uma forma muito efetiva. Lógico que isso não seria o ideal, né? Vez ou outra a gente está conversando com algumas pessoas sobre as restrições urbanísticas para justamente evitar o espraiamento das cidades, para evitar que as pessoas morem muito distantes e acabem impactando na infraestrutura de mobilidade urbana e tudo mais, mas hoje ainda acontece e isso vai durar ainda vai durar muito tempo ainda. Cristiano, deixa eu fazer uma outra pergunta, que é a seguinte: você hoje é uma empresa que vai muito além, como você falou, do estudo de mercado, e não vou nem falar da viabilidade econômica, né? Mas isso envolve prever o futuro, em larga medida, né? E o cara que prevê o futuro é capaz, ele realmente, tem que ganhar muita grana, né? Porque prever quase é impossível, né? Mas você deve ter uma série de instrumentos, como você falou aí, de um lado eu tento prever qual vai ser a próxima bola da vez, foi isso que eu entendi, tá? Eu queria entender o seguinte: como é que você faz isso e como é que você consegue também, se existem instrumentos estatísticos, ou seja, técnicos que você usa, matemáticos, para prever também mudanças de ciclo econômico, de ciclo do mercado imobiliário, que no final é isso que mais importa para a gente, né? Quando você fala que você começou dizendo o seguinte: enquanto está tudo bem, está vendendo tudo, perigo, sinal de perigo, né? A gente sabe disso, mas muita gente não consegue parar e quer aproveitar aquela onda. Então, em que momento você tem que parar, que está no pico da onda, você tem que parar e botar o pé no freio? Na crise de 2014, uns 2 ou 3 amigos meus pararam de lançar antes de 2014, 2012, 2013. Ele não estava cheirando bem para ele. Isso é fruto do bom senso, da maturidade, da experiência de vida, e especialmente de humildade e da capacidade de não se deixar contagiar pela euforia do efeito manada, né? Mas, a gente sabe que pouca gente tem essa capacidade. Então, como é que você pode ajudar nisso? Tá, vamos primeiro falar de prever futuro, né? Prever futuro, eu acho que é algo muito, muito forte. Vamos falar em projeções. Projeções um pouco mais concisas. Estatisticamente, qualquer projeção acima de 5 anos, ela perde o seu efeito por conta de fatores exógenos. Ou seja, fatores que a gente não controla. Crise, guerra, mudança climática e por aí vai. Desastres. Só que a gente consegue ter um nível de consistência a partir do momento que nós colocamos variáveis sintomáticas. Ou seja, caramba, quando eu faço projeções meramente estatísticas, trabalhando com regressões e por aí vai, eu não considero variáveis sintomáticas. O que a gente fez? Há um tempo atrás, há 2 anos atrás, nós criamos uma metodologia chamada SEED, em inglês, semente. Qual era o objetivo? O objetivo era justamente buscar compreender as cidades que estavam na iminência de entrar na luz da atratividade, ou seja, antes de elas chamarem totalmente a atenção. Puxa, mas para que isso acontecesse, a gente precisava ter variáveis, estruturas matemáticas de projeção que fossem concisas e que tivessem um nível de blindagem forte. E para que isso acontecesse, a gente foi começando a analisar as matrizes econômicas. Ora, se a gente entende que todo o mercado de consumo funciona através da dinâmica econômica, ou seja, a capacidade de compra, o dinheiro, ou seja, todo o capitalismo, todo esse movimento de empreendedorismo, de consumo, movimenta e faz com que tudo cresça, né? E a gente, nos últimos anos, foi buscar uma série de informações. Quais matrizes econômicas que, apesar de todas crises, tiveram menos oscilação possível? Ao mesmo tempo, quais matrizes econômicas tinham ainda uma longevidade em função de demanda e capacidade produtiva? Fato, acho que se a gente falar dessas 3 variáveis, a gente já chegou no agronegócio. E a partir desse momento, a gente começou a falar, calma lá, vamos compreender tudo aquilo que aconteceu a partir da inserção de uma matriz econômica do agronegócio dentro de uma região, na cidade
e nos possíveis desdobramentos da cadeia produtiva de cada matriz, soja, algodão, cana, dentro dessa lógica. E aí a gente começou a criar uma metodologia de compreensão de como as cidades cresceram a partir da inserção de uma matriz dessa. Engraçado, Felipe, porque quando a gente começou a fazer esses estudos, a gente não teve dados. Dados do IBGE, nos últimos 30 anos, eles mudaram umas 5, 6 vezes a metodologia. Então ficava difícil a gente ter um trabalho homogêneo. E aí a gente começou a buscar informações e correlacionar com variáveis sintomáticas, ou seja, aquelas que geravam sintomas, aquelas que geravam efeito. E aí a gente foi criando algoritmos para poder compreender dentro de um bloco de 200, 300 variáveis que poderiam influenciar o crescimento de uma cidade. E aí o algoritmo ia trazendo para a gente a luz daquilo que efetivamente fazia sentido continuar. E a gente chegou ao ponto de ter alguns mapas de satélite com grau de nitidez de 15 em 15 metros, né, para a gente poder fazer marcação pixel de telhados, para poder entender o crescimento da mancha urbana. Bacana. E associar o crescimento da mancha urbana, a gente comprou tanto os mapas de resolução 15:15 diurno quanto noturno. Porque o noturno, pelo feixe de luz, a gente convalidava alguns cálculos de conurbação, ou de tendência de conurbação. E aí a gente foi começar a correlacionar uma série de variáveis ligadas ao crescimento da mancha. Aí a gente e engraçado que para entender isso, a gente teve que se tornar experts em uma série de variáveis do agronegócio. Para você ter ideia, a gente sabe quais são os melhores lugares para plantio de uma determinada cultura, levando em consideração a morfologia do solo, incidência climática e transbordo logístico em qualquer lugar do Brasil. A gente fez um mapeamento de toda a logística brasileira. A gente encontrou buracos negros de logísticos fantásticos. Hidrovia, ferrovia, rodovia, sem imaginar. E justamente na lógica, porque a gente começou a entender que não bastava uma cidade ter uma cultura, ter implantação de uma matriz de água. Às vezes, a cidade que tinha plantação, nada ocorria. Às vezes, o desfecho era somente na cidade que distribuía. Em outras regiões, não. Outras regiões, sim, tinha essa matriz que fazia todo o sentido. O que fez com que a gente tivesse que estudar a cadeia produtiva para frente e para trás de cada das principais matrizes ligadas ao agronegócio. E isso foi nos dando uma musculatura muito grande do entendimento, inclusive de induções de crescimento. Poxa, a gente começou a separar cidades, a gente encontrou cidades, a gente começou a classificar cidades como cidades hibernando, aquelas cidades que estão ali estão paradas, mas não estão estagnadas. Qualquer movimento que você faça, qualquer indução, aquela cidade cresce. Cidades totalmente estagnadas, essas sim, elas não têm, apesar da indução, elas estão em lugares, geograficamente falando, que atrapalham muito elas, logística e por aí vai. A gente tem cidades em aceleração, e a gente consegue visualizar o processo da aceleração delas, se ela está no início, no meio, no fim, e as cidades saturadas. Também a gente consegue entender o ponto de saturação, início, meio e fim. E isso nos deu uma compreensão muito bacana. Primeiro, que existe oportunidade em todos os negócios. Na saturação, a gente consegue trabalhar produtos verticais, ou seja, é o momento em que a cidade começa a ter um ponto de inflexão. A cidade já se espraiou tanto que ela começa a verticalizar porque as pessoas estão distantes das centralidades e elas querem ficar mais próximas para ter uma qualidade de mobilidade urbana. Então, eu tenho uma série de possibilidades para saturadas e uma série de possibilidades para cidades que estão em ascensão. Bom, isso fez com que a gente conseguisse ter um coeficiente de assertividade matemática. Felipe, na época que a gente montou essa metodologia, eu buscava 60%. Eu falava, se eu tiver 60% de coeficiente de assertividade, eu estou feliz. Felipe, a gente teve um mínimo, foi de 80%. Nós tiramos 1.800 provas matemáticas, a gente pegou os dados do próprio IBGE e a gente trouxe eles
com a nossa metodologia. Um nível de assertividade ficou fantástico. Chegou a algumas cidades, por exemplo, a gente chegou a fazer o censo, a contar as casas aí nas regiões para ver classe média, classe alta, para poder ver o nível de assertividade. Tem regiões que a gente ficou com um percentual de desvio padrão não superior a 7%. Então, e aí a gente começou a chegar e falar, calma lá. A gente, quando começou a comparar com ferramentas de geomate da época, a gente falou, o nível de desvio padrão de erro desses caras é enorme. Aí a gente começou a abolir, a gente usava algumas ferramentas famosas e nós criamos a nossa própria. Tipo, a gente não abre mão de usar essa tecnologia para a gente, né? Não estou nem olhando para o futuro, estou olhando para hoje, o nível de assertividade. Agora você vai ter que fazer um spin-off para essa tecnologia. Cara, a gente está sendo paquerado por tudo quanto é jeito, agora, no início desse ano, por empresas americanas, que eles falaram, presta atenção, essa metodologia tem que vir, dar sucesso, primeiro aqui nos Estados Unidos, para depois você voltar para o Brasil. Eu falei, a gente conversa. Aqui, a gente não teve acesso às APIs, a gente teve que fazer tudo manual. Nós tivemos mais de 35 pessoas, Felipe, durante 2 anos nesse projeto. Matemático, estatístico, sociólogo, demógrafo, geógrafo. Foi fantástico. Mestre em econometria, foi muito bacana. E agora ela está começando a rodar. Né? Que legal. A gente apresentou, Felipe, ela na BVCAP, a BVCAP, que é a Associação Brasileira de Venture Capital. Justo. E, na época, os caras tinham fechado as 10 empresas, mais de 4 mil empresas, e eu me lembro que o pessoal da Apex falou, não, cara, deixa eu só mostrar rapidinho, eu sei que a gente ganhou, a metodologia nem estava pronta, faltavam 2 meses para a gente ter as provas matemáticas, e a gente ganhou lá, os caras convidaram a gente depois para ir para Nova York, só que na época, calma, deixa eu terminar o negócio aqui para a gente... Cristiano, vamos lá, olhando para um empreendedor que está ouvindo a gente aqui, em que momento ele contrata esse trabalho aí que você está fazendo, por exemplo, esse do CID, né? Momento de originação, Felipe. O CID ele é totalmente indicado para quem deseja expandir os seus negócios, para quem deseja empreender e buscar a oportunidade onde ela está. Ou seja, a pessoa diz, eu estou aqui na minha região e eu quero saber para onde eu vou expandir, é isso? Exatamente. Aí você dá essa resposta. Exatamente. A gente faz o filtro CID e depois do filtro CID, a depender das premissas que ele colocou no escopo do projeto, por exemplo, tem gente que chega e fala, eu só quero a região Nordeste e parte do Centro-Oeste, eu não quero o Brasil inteiro. Então, a gente vai ver se tem cidades CIDs que respondem às características do empreendimento que esse cara quer fazer. Tem esse detalhe também. Então, Cristiano, eu não quero ir para cidades, por exemplo, de 20 mil habitantes, eu não quero projetos populares, enfim. E aí, dentro daquilo que ele define como bom para ele, a gente vai fazer o filtro e ver se encontra alguma cidade que esteja boa nesse momento. Encontrando, a gente vai lá e vai validar. Validar fazendo o quê? Levantamento de oferta, de demanda e intenção de compra, né? Perfeito. Aí a gente roda. Mas só respondendo, Felipe, se me permite, uma pergunta que eu não respondi, que você falou do seu amigo, com bom senso, ele no momento a mudança de ciclo, né? A mudança de ciclo. A mudança de ciclo, você consegue visualizar a partir da compreensão de 3 grandes pilares. Se você entende o processo da dinâmica econômica da tua região, ou seja, a tua região tem uma dinâmica econômica pujante, ela atrai pessoas economicamente ativas de outra região, a população flutuante a trabalho é expressiva, ou seja, você tem um movimento pendular muito grande. Então, a partir da compreensão da dinâmica econômica, a gente começa a entender o quê? O potencial de novos ciclos de demanda. Se a cidade não cresce muito, ela é perigosíssima. Por quê? Se você oferta demais, quando você entrar no ponto de saturação, ela vai demorar para escoar os produtos, porque ela não tem uma reposição do ciclo de demanda bom. Então, se um empreendedor entende a dinâmica econômica local, se ele tangibiliza isso, se ele consegue compreender o perfil sociodemográfico e consegue correlacionar com o que está sendo ofertado, aí, meu amigo, não tem para onde. Ele vai saber o momento de parar, entende, Felipe?
Ele vai saber o momento de parar. Deixa eu ver se eu faço um link com outra questão, que eu tenho uma curiosidade. Né? Eu tenho ouvido falar, eu via falar muito do bônus demográfico brasileiro como algo muito positivo. E tenho ouvido falar muito recentemente de como a gente perdeu o bonde do bônus demográfico. Né? De alguma maneira, você considera isso nas suas análises? Não? E você tem alguma opinião sobre esse assunto? Felipe, a gente considera, sim, mas a gente, na realidade, isso é um fato, né? A gente tem tido um comportamento diferente por cada região. É por isso que eu sempre digo que todo o olhar e todas as análises direcionadas a toda a estrutura sociodemográfica do país, das regiões, devem ser vistas de forma personalizada, ou seja, de forma isolada. Cada região ela tem um comportamento diferente. Às vezes você tem uma região péssima que está dentro de uma microrregião ótima. Então tudo vai depender da região que você está olhando. Tem regiões que têm tido um péssimo comportamento. E tem regiões que a gente estava conversando com os amigos ontem, né? Sobre loteamentos, né? No mercado de loteamentos, futuro, perspectiva. E foi engraçado. A gente falando do Brasil, meu amigo, vamos deixar de falar de Brasil, porque não existe um Brasil, existem inúmeros Brasil, né? Então, é isso que você está falando aí. E agora, aproveitar que eu estou falando de loteamento, uma das conversas que a gente estava tendo ontem era sobre o futuro do setor de loteamentos no Brasil, e se em algum momento, né, esse mercado vai ser afetado, ou já está sendo, pela oferta de casas dentro do lote, ou seja, de repente hoje oferecer uma casa com lote já tem uma parcela muito similar a de vender um lote autofinanciado. Você tem se deparado com esse tipo de situação? Não, Felipe, assim como o bônus demográfico, que deve ser analisado por região, a gente tem que analisar essas vertentes também por região. Por quê? Loteamento, você tem uma aderência muito forte para as famílias que não têm renda formal. Eu vou te dar um exemplo do norte de Belo Horizonte. Norte de Belo Horizonte, para diminuir o adensamento, o governador chegou e falou assim, tudo que tiver aqui em Pedro Leopoldo, Vespasiano, boas áreas, o parcelamento mínimo do solo é 350 metros. Caramba, como é que eu vou botar um loteamento popular nessa região? Porém, essas regiões têm um percentual acima de 60% de renda informal. Ainda que você bote casa, você não consegue atender esse cara, porque esse cara não consegue performar renda. Se a gente for analisar o percentual de renda formal brasileiro, a gente tem em torno de 55%. Então, somente essa galera tem uma aderência para a compra de produtos financiados, que eles conseguem performar renda. Você tem uma outra expressiva fatia social que, ainda que queira, não consegue. Eu vou te dar um exemplo, uma cidade muito interessante, riquíssima, que tem esse problema, Caruaru. Você tem uma taxa de renda informal gigante, porém o cara vai comprar, ele compra uma Mercedes-Benz, tirando o dinheiro da Mercedes no saco do pão. Mas o cara não consegue performar renda. Agora, vê se você não tem todos os melhores loteamentos, terras de Alphaville, Dama, você tem tudo lá em Caruaru. Ou seja, as pessoas conseguem fazer frente ao investimento. Então, eu vejo que a gente tem, sim, uma busca por casa, a gente tem aumentado, sim, uma busca de casa, só que isso precisa também ser analisado em regiões que têm uma mobilidade urbana melhor. Regiões que você tem problema de mobilidade urbana, você não vai tirar o cara do centro de São Paulo e botar porque o cara quer morar num lugar mais oxigenado na área de expansão urbana, porque ele não vai conseguir viver por conta da mobilidade urbana. É mais provável que esse cara busque uma mesma metragem com área comum bem mais oxigenada, com atributos que permitam esse cara ter um bem-estar, ter uma qualidade de vida maior. Então, eu acho que tem um bom caminho para os dois negócios, tanto para casa quanto para loteamento. Eu acho que as pessoas, quem não olhava para loteamento, está olhando agora para loteamento de uma forma muito mais na moda, né? Carinhosa, né? Porque o cara quer espaço, né, Felipe? Eu vou te dar um exemplo, levando em consideração Maceió. Olha que interessante.
Você tem a Zona Norte e você tem a Zona Sul da expansão urbana. A Zona Sul da expansão urbana nunca foi tão potencializada como está sendo agora. Por quê? Porque você tem mobilidade urbana consolidada e o cara consegue ter a moradia dele de primeira e segunda residência em uma só, o que faz com que você consiga atender uma classe que não tinha sequer ideia de compra de uma segunda moradia, que é a classe média. Então, você hoje está tendo... eu estava num bate-papo, eu, Fábio da Brain e o Tomás Assunção, da Urban System. A gente participou de uma live um dia desse, onde o consenso geral foi a grande vantagem, a grande oportunidade desse mercado pós-pandemia é a diversidade de oportunidade que ele está oferecendo. Você tem um cara que quer um home office, você tem um cara que não está nem aí para home office, você tem um cara que quer casa, você tem o cerne central, ou seja, o ponto central é a qualidade de vida. As pessoas têm buscado qualidade de vida. E isso faz com que a diversidade seja extraordinária. Só que é lógico, a gente precisa compreender o quê? Primeiro, o que é qualidade de vida para as pessoas. Qualidade de vida para mim pode ser diferente da qualidade de vida para você. Segundo, querer não é poder. Eu preciso saber se a pessoa, aquilo que ela deseja, ela pode ter, né? Então, aí a gente começa a entrar naquela engenharia difícil, que é você equacionar desejos, necessidades, anseios com a viabilidade econômico-financeira para o empreendedor, que não é uma coisa muito fácil de se fechar, né? Cara, mas dá para fazer. Deixa eu perguntar uma coisa, já que a gente começou a falar de loteamento aqui, existe alguma diferença significativa na metodologia de um estudo de mercado para loteamento, de loteamento para residencial? Felipe, a maior diferença está na compreensão da área de influência. Porque quando você vai para um apartamento, para uma casa, normalmente a área de influência está muito restrita à mobilidade urbana daquela região onde você está. Da onde eu posso migrar as pessoas, a centralidade de apoio para aquela família, enfim. Então, acaba que muitas vezes a tua área de influência é 1 quilômetro, 1,5 km no máximo, né? Quando a gente vai trabalhar loteamento, necessariamente eles estão na área de expansão urbana. Então, acaba que muitas vezes a tua área de influência chega a ser 1, 2, 3, 4 cidades, ou em exceção de 2 cidades. Por exemplo, nas regiões que estão tendo loteamento no norte de Belo Horizonte ou no sul de Belo Horizonte, você não pega Belo Horizonte inteiro. O cara que vai para Itabirito lá no sul, ele só pega o sul de Belo Horizonte para baixo. O cara que vai para Vespasiano pega, eu estou dando bastante exemplo de Belo Horizonte, né? Do norte de Belo Horizonte para lá. Então, a grande diferença está na compreensão da área de influência onde você vai trabalhar. E, ao mesmo tempo, a compreender a flexibilidade dessas pessoas. Eu acho que um dos pontos centrais é você compreender aquilo que a pessoa quer ter como residência também. Eu digo residência no sentido amplo, tá? E por aí entra lote, porque o loteamento nada mais é do que uma futura residência. Então, compreender o impacto, a quebra do paradigma em algumas cidades, que ter um loteamento é uma quebra de paradigma, porque elas já são extremamente verticalizadas, e compreender essa dinâmica de mobilidade urbana que afeta totalmente o estudo de um para o outro. Eu vou te dar um exemplo. Aracaju, você tem a Barra dos Coqueiros, que fica muito próxima, 14 quilômetros de Aracaju, 18 quilômetros de Aracaju, que é hoje a nova bola da vez na área de expansão urbana de Aracaju. Só que para o aracajuense, 15 minutos, 16 minutos, 20 minutos de trânsito é muita coisa. Não é de trânsito, é de tempo de percurso. Não estou nem falando de trânsito. É muita coisa. Já se você for falar isso com um paulista, ele está dando risada. Ele fala, pô, isso é qualidade de vida que eu nunca imaginei ter. Então, perceber, compreender essas peculiaridades é que vai fazendo com que você tenha que dar um tempero a mais em uma metodologia ou em outra. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, assim, que me veio à cabeça agora, né? A gente, sempre que encontrar com uma pesquisa de mercado, vem a pergunta se você tem a intenção de compra, etc. e tal.
Como é que você faz a distinção entre a pessoa que quer comprar para residir e morar e o investidor? Porque, por exemplo, loteamento tem muito investidor. Aqui, agora em residencial, uma fase de juros baixos, também muito investidor, especialmente produtos menores. Como é que você mapeia isso, uma pesquisa de mercado? Tá, isso é uma das coisas que eu não abro mão de entender. Tá? O porquê, o motivo pelo qual o cara deseja comprar alguma coisa. E quando a gente vai para o viés de investidor, a gente tem que separar o investidor. Você tem um investidor de longo prazo, que é aquele cara que gosta de ativar patrimônio. Você tem um investidor flipeiro, que é o cara que compra para revender. Você tem um investidor estruturado, que é o cara que compra para o filho, vai ajudar o filho, vai casar daqui a 5, 6 anos. E você tem um investidor de aposentadoria, que é o cara de baixo padrão, que é o cara popular, que compra lotes para construir e depois obter aluguéis. Esse cara vai estar garantindo a aposentadoria dele. Eu sempre busco compreender, a gente gosta muito de entender o desejo, o que a gente está resolvendo, ou seja, o que ele está resolvendo ao comprar aquele produto, e o motivo pelo qual ele está tendo aquele produto. E aí, tudo também vai depender do método, tá, Felipe? Quando a gente está trabalhando o método quantitativo, a pesquisa grande demais faz com que você tenha uma dificuldade de aplicação muito grande. Hoje, uma pesquisa quantitativa, ela dura em média 6 a 7 minutos, já é muito difícil de se aplicar. E a gente tem uma série de critérios para medir a qualidade dessas aplicações, que não é uma coisa fácil. Mas o estudo qualitativo, você consegue perceber isso de uma forma muito mais enriquecida, você consegue compreender o subjetivo, o intangível, o conceito, barreira de objeções. Então, isso fica muito claro, esse debate. E quando você combina uma metodologia quantitativa com a qualitativa, é campeã. Você consegue realmente ter uma série de direcionamentos estratégicos, sobretudo que nem sequer estavam ali explícitos. Isso é que é bacana, que a gente vai conseguir trabalhar a dor que está atrás da dor. É bacana isso. Engraçado, ontem eu estava aplicando, a gente está testando uma metodologia chamada Sex Canvas. Sex Canvas, ela trabalha do André Diamant. André Diamant, é isso mesmo. É interessante que ele trabalha a perspectiva dos 7 pecados capitais e de algumas variáveis ligadas à criança interior. E o objetivo central é você compreender a experiência que o cliente está tendo em relação ao consumo do teu produto. Experiências ligadas ao quê? Aquilo que ativa ele, aquilo que eletrifica ele. E aí você vai muito, muito além de uma intenção. Você vai o quê? Naquilo que gera luxúria, naquilo que gera ganância, naquilo que gera segurança, naquilo que gera medo. É fantástico, que você consegue amarrar dentro dessa metodologia, com uma série de outras, o motivo, a dor que está atrás da dor. Isso vai dar chance para você trabalhar um posicionamento de marketing muito mais efetivo e alinhar o produto de uma forma muito mais eficiente também. É muito interessante. Eu sou um garimpador de metodologias. Você é um estudioso, cara, eu sei disso. Agora, me fala um pouquinho de multipropriedade. Você tem alguma peculiaridade em estudos de multipropriedade ou é igual a uma corporação normal? Não, totalmente diferente. Na realidade, a multipropriedade, o foco principal é entender o destino, entender o comportamento daquela região em relação à população flutuante, ou seja, perfil daquelas pessoas, o ticket de gasto, questões ligadas à sazonalidade. Então, é compreender o destino. Já existe um destino consolidado, não existe um destino consolidado, e aí, a partir dessas, a gente vai tendo que entrar em desdobramentos para compreender aqueles concorrentes que são substitutos, um hotel, uma pousada, investimentos ligados ao Airbnb. Então, quando a gente consegue compreender toda a cadeia produtiva ligada ao ciclo da residência, ligada ao destino, a gente consegue entender se aquele destino está ainda interessante, está bacana, está formado, porque é interessante, porque a gente tem uma peculiaridade do multipropriedade, que ou ela é a própria âncora, ou ela está num lugar que o lugar é a âncora. Não é verdade? Só que, dentro dessa lógica, a gente precisa entender como que está servindo
do local onde ela está. Porque se ela não tiver uma consolidação de destino, você vai ter um esforço gigantesco para fazer com que o teu produto atraia as pessoas. Aí ela vai ter que ser o próprio destino. Você deixa de ser o destino na região e o destino tem que ser o próprio equipamento, o que é caro. Você fazer com que o equipamento seja o próprio destino, a gente está falando para lá de um resort, enfim. Quando a gente parte para a compreensão do destino em si, na formação dele, a gente vai compreender se ainda cabe algum produto, ou seja, quais são os seus concorrentes. Vou te dar um exemplo. Tem um equipamento que está sendo colocado aqui na região agora, bonito, interessante, com um preço de metro quadrado altíssimo. Esse equipamento vai estar concorrendo com os melhores hotéis da região, na região onde ele está empreendendo. E ao comparar, se ele for comparar com os outros produtos que alugam, ele está disparado na frente. Mas se ele for comparar com o que de fato vai concorrer com ele está longe, ele está a alguns quilômetros de distância. Então, a gente precisa entender o multipropriedade se a gente consegue ter uma absorção levando em consideração quem pode lhe substituir. Porque se você tiver um produto de substituição fácil, acabou. Simplesmente o cara vai optar por aquele em detrimento do seu. Então, a gente vai ter que compreender sazonalidade, perfil das pessoas. Engraçado, a gente estava falando agora sobre uma cidade bem interessante que é Porto Seguro. Porto Seguro, você tem um turismo pujante, mas de um perfil não tão interessante. Um perfil de jovem, você tem a passarela do álcool, você tem um perfil de jovem que vai lá para enfiar o pé na jaca. Ou seja, você não tem um processo de retenção. Eu acho que uma das coisas fundamentais para a multipropriedade é a retenção, seja ela dentro do equipamento, seja ela fora do equipamento. Se você não tem a retenção, você não consegue gerar tempo. Se você não gera tempo, você não gera destino. Enfim, você não gera, o negócio não funciona. As pessoas não vão ficar ali dentro do teu negócio, olhando para a parede, olhando para o mesmo bar, para a mesma piscina durante 15 dias, 10 dias. O cara vai ficar de saco cheio. Então, entender toda essa dinâmica, que queira ou não queira, está sob a influência da dinâmica, da demanda flutuante e das ofertas que podem brigar contigo como diretas ou substitutas. Muito bem, cara, show de bola. Cara, a gente está chegando aqui no final, agora eu quero saber o que é que você está planejando para o futuro aí, cara. Como é que você está vendo o futuro da Prospecta? Felipe, a gente tá começando um processo de pivotar a empresa. Eu acho que nos próximos 2 anos a gente vai entrar numa tecnologia bem interessante. A gente vai tirar o pé dos estudos. A gente tem, como eu te falei, um DNA muito forte e multidisciplinar no que tange a metodologias de inteligência de negócio. Então, a gente quer trabalhar isso de forma personalizada e parte disso com o uso da tecnologia. Então, em breve, a gente vai estar apontando algumas novidades aí. Muito Startup nova no pedaço, né? Startup nova, já com cara de neném grande, de criança grande. Fico feliz. Exato. Então, a Prospecta está com um direcionamento cada vez maior ligado à tecnologia. Então, a gente tem... Em breve, a gente está pivotando a empresa. Muito bem. Feliz demais pelo seu sucesso, cara. Feliz mesmo de coração. Eu muito feliz em estar com você aqui, sempre muito grato por toda a força que você nos deu de poder mostrar um pouco do trabalho que a gente tem e como a gente pode contribuir com esse mercado tão dinâmico. Você é um cara referência que nós temos aqui dentro e temos uma profunda admiração por seu trabalho. Um incansável em gerar conteúdos. A gente tenta, às vezes, entender aqui como é que você faz um dia render tanto. Isso é até uma coisa que você poderia depois nos mostrar e fazer um curso. Como tornar o dia de 24 horas para 48 horas. Cara, isso aí é que nem cachaça, né? Tem gente que gosta de beber, eu gosto disso,
Gosto de consumir conteúdo e, obviamente, de criar também, de colocar para fora. E quando você faz algo que você gosta, você acha o tempo. Verdade. Né? Você tem, o trabalho tem que ser feito, o trabalho, pagar as contas, etc. Mas é igual a você, né? Eu sei que você não faz isso, você faz o que você faz com o olho brilhando. Então aí não tem como dar errado, não. Irmão, valeu, grande abraço para você e continue com sucesso, cara. Muito obrigado. Um abraço em todos. Pois é, amigos, termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da Adit Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.